Boa noite, quem está chegando. Estou fixando aqui o meu telefone e vamos começar aí com a nossa live de medir a energia das pessoas através da radiestesia, desse instrumento maravilhoso que é a radiestesia. Então, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, numeróloga cabalista, a radiestesista e estudante Rosa Cruz, tudo isso há 40 anos. Então, eu estou aqui, dei uma paradinha no meu trabalho para medir a energia de vocês, para a gente fazer um trabalho em relação a entender como é que está o momento de vocês hoje, como está a energia de vocês, sempre procurando entender que a nossa energia ela está diretamente ligada a tudo que nos acontece, porque nós somos espíritos, não é? E como nós somos espíritos, nós vibramos. Então, tudo que está relacionado à nossa vida está relacionado à nossa frequência energética. Então, é importante que a gente esteja sempre trabalhando, mantendo dentro da gente os 4 elementos equilibrados para que a nossa vida possa ser satisfatória, não é? E para isso a gente precisa do instrumento chamado numerologia cabalista para a gente entender o que está acontecendo com a gente, o porquê determinadas situações acontecem na nossa vida, o porquê que eu não consigo acessar determinadas energias. Então a gente precisa entender que o nosso ego, ele bloqueia tudo, não é? Ele nos mantém sob limite. Então ele não deixa que nós ultrapassemos uma determinada linha. E nós precisamos, para isso, tornar o nosso inconsciente consciente, para que a gente possa entender o porquê que ele não está deixando a gente ter permissão de ter dinheiro, ter permissão de ter saúde, ter permissão de ter um relacionamento. Então tudo isso está relacionado com vidas passadas e com a nossa primeira e segunda infância. Então, importante a gente entender que enquanto a gente não tiver esse conhecimento, nós vamos passar a vida inteira batendo em portas, batendo em portas, batendo em portas, sem conseguir acessar aquilo que a gente deseja. Então, nós temos que começar medindo a nossa energia. Como está a minha energia? Que tipo de energia eu vibro? Não é? Porque a energia que eu estou vibrando é a energia que eu estou atraindo para a minha vida. Então, se eu, por exemplo, antes de sair para trabalhar, discuto dentro da minha casa e brigo com meu marido, brigo com meu filho, brigo com alguém, o que isso vai acarretar? Eu vou sair para trabalhar e eu estou na frequência da raiva, da confusão, da discussão. Então eu posso arrumar uma briga no trânsito, posso arrumar briga no trabalho. Então é aquele dia que a gente olha e diz assim, nossa, eu não deveria nem ter acordado, deveria ter ficado na cama. Por quê? Porque a frequência baixa atrai determinadas situações dentro daquela frequência. É como um rádio. É como assim um rádio, é um rádio. Então, se você, por exemplo, sintoniza numa determinada estação, tudo aquilo que aquelas pessoas ouvem naquela estação está suscetível a você. Então, a nossa vida é como um rádio sintonizado. Então, eu sintonizo numa frequência e eu recebo determinadas coisas que eu não consigo entender de onde vem e por que vem. Através de quem? Através do outro, do relacionamento, do nosso parceiro de trabalho, nosso parceiro de dentro de casa, os próprios nossos filhos, né? Os nossos vizinhos. Então tem pessoas que têm brigas horríveis com o vizinho e não entendem por que, de onde vem essa briga. Então a gente está sintonizado naquela mesma estação que aquele vizinho está. E nós estamos suscetíveis a esbarrar com esse tipo de pessoa. E a primeira coisa que nos acontece é o estranhamento. A gente estranha aquilo, né? A gente não quer aquilo para a nossa vida, porém, nós estamos naquela frequência. Porque se eu não estivesse naquela frequência, eu não teria atraído aquilo. A mesma coisa o relacionamento, não é? Que tipo de frequência eu estou por estar atraindo determinadas pessoas na minha vida? Então, tudo nosso começa a passar pela frequência. Então, a gente precisa medir essa frequência, entender que frequência é essa. Isso aqui, gente, é pelo de gato. Entender que frequência é essa, não é? E o que eu posso fazer para melhorar essa frequência? Lembrando que, para melhorar a frequência, a gente precisa melhorar alguns pontos na nossa vida.
A gente precisa melhorar a forma como a gente olha o outro, como a gente trata o outro e como a gente trata os nossos e a nós mesmos, não é? Por isso é que é necessário esse instrumento de numerologia, que é para a gente entender, em primeiro lugar, quem nós somos, porque nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. A gente não tem essa noção porque nós temos de 4 a 5% do consciente. Então tem muita gente arrogante que diz assim, ah, eu conheço meu marido como a palma da mão, meu filho, nossa, não tem quem conheça melhor o meu filho. A pessoa não sabe nem quem é ela, quanto mais quem é o filho, né? Ela não sabe nem quem é ela, nem quais são os desafios dela, o que é que ela está fazendo aqui, qual é a missão de vida dela, o que é que ela traz de problema para resgatar, como que ela funciona, o porquê que ela age daquela forma, ela nem sabe, mas ela está querendo conhecer lá o filho dela, achando que conhece o filho dela, achando que conhece o marido dela, e com isso a vida vai passando debaixo dos olhos dela, e quando ela enxerga, quando ela para, ela já envelheceu. Então, o que vocês têm que entender? A gente só consegue tocar na luz através do autoconhecimento. Luz é Keter, a gente só consegue tocar na luz com o autoconhecimento. Enquanto a gente não estuda, não trabalha, não desenvolve, nós continuamos nas trevas, como todo mundo aqui no planeta Terra, a maioria, a massa. Continuamos nas trevas, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa missão para que a gente possa se destacar, não é? Mudar de frequência. Quando a gente fala destacar, eu estou falando mudar de frequência, elevar a nossa frequência, para que a gente possa receber do universo aquilo que nos é de direito, abundância. E quando a gente fala abundância, a gente está falando dinheiro, saúde, relacionamento, tudo. Não é? Por que nós não recebemos? Porque nós escolhemos. E quando nós escolhemos, de acordo com o nosso ponto de vista, a gente acaba escolhendo errado. E quando a gente escolhe errado, a gente se desequilibra. Então, dentro da gente, eu preciso que dentro de mim, os meus 4 elementos, o ar, água, fogo e terra, estejam equilibrados, não é? E para isso eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso ler o mapa, eu preciso estudar o mapa, eu preciso me interessar por mim. Enquanto isso não acontecer, eu vou viver no Vale da Sombra, tá certo? Então eu quero saber se tem alguém aqui interessado em fazer essa medição de energia. Quem tiver interessado, basta deixar o seu nome aqui de solteira, né, e a sua data de nascimento para que eu possa fazer essa medição. Então a gente tem que entender que uma coisa está agarrada à outra. Eu não posso obter nada na vida se eu não mudar a minha postura diante dela. Eu não vou ganhar nada do universo, porque o universo não dá nada para quem é deitão, o universo não dá nada para quem fica na zona de conforto, o universo não dá nada para quem é ruim. Não é? Então a gente tem que entender isso aí, nós precisamos melhorar a nossa posição diante da vida. Vamos começar com a Shirley aqui. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Shirley Aparecida de Souza, nascida em 4 de junho de 1967. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Shirley Aparecida de Souza, 4 de junho de 1967. A Shirley, ela está numa vibração de desejo. Essa vibração de desejo, ela é uma vibração da Terra, da maioria das pessoas. Ela é uma vibração material. É a vibração do ego. É aquela vibração onde todo mundo está ali. A massa está ali, que é o de possuir, o de ter, né? De vícios, não é? É onde está a massa, onde está Então, Jojo, eu não tenho como falar de valores aqui na live, tá? Eu preciso que você entre em contato comigo via WhatsApp. Aliás, hoje eu estou até em promoção. Você fazendo o seu mapa de numerologia, você ganha o de astrologia, de graça, tá? Mas eu não tenho condições de passar nada por aqui, porque a plataforma, ela já implica comigo aqui pelo tema da minha live, né? Que é uma coisa que já não interessa para eles. E se eu falar em valores, eles me botam no Shadowban. Então, eu deixei o meu fixado aqui embaixo.
você entra em contato comigo via WhatsApp. Se você quiser aproveitar o valor de promoção, eu estou num valor especial hoje, e dando de graça um mapa de numerologia, de astrologia, fazendo de numerologia, e o valor é especial. O meio mais rápido é você ir lá na minha bio, clicar lá na minha bio, WhatsApp Fale Comigo, e ali você já cai direto para falar comigo. Então vamos medir a energia da Joelma. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Joelma Mesquita Lemos, nascida em 3 de agosto de 1970. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Joelma Mesquita Lemos, 3 de agosto de 1970. Então, a Joelma também está numa vibração de desejo, vibração do ego, do possuir, né? De ter. Então, como eu disse, é a vibração da maioria que vive no mundo, não é? A gente vive no mundo material e todo mundo quer ter, todo mundo quer possuir, não é? Então, é essa vibração do ego. Então, a gente precisa acertar essa frequência. A gente só começa a trocar com o universo, gente, quando a gente passa de 250 Hz. A vibração do desejo, ela é uma vibração de 125 Hz, é uma vibração baixa. Então, a gente só começa a trocar com o universo quando a gente começa a vibrar acima de 250 Hz, não é? Que é quando a gente começa a brincar com o universo, que na verdade quando a gente passa ali pela neutralidade. Então, a gente tem um longo caminho do desejo, tem um longo caminho pela frente. Tem aí o medo, a tristeza, a apatia, a culpa, a vergonha, não é? Tudo isso aí tem ainda pelo caminho para você alcançar essa energia de 250. Então, é de 250 para cima que a gente começa a lucrar com o universo. A gente começa a conversar. Então, a gente precisa entender que o universo, ele não funciona, ele não conversa com você pelas suas palavras. Então, não adianta ficar repetindo, não adianta ficar falando. Ele conversa com você pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Então, não adianta você... Hoje, a gente vê muito isso, né? Principalmente na internet. Pessoas que vão se fazer de besta na internet, falar uma coisa, e aí você vê que o comportamento dela dentro de casa é outro. O comportamento dela na rua é outro, não é? Então, isso é muito pertinente. Então, o universo, ele presta atenção a isso. Por isso que ele só conversa contigo pelos teus sentimentos. Porque a maioria das pessoas, isso é da natureza humana, fala uma coisa e faz outra. Então, a gente precisa elevar, precisa entender que nós precisamos refinar o nosso espírito se realmente a gente quer modificar alguma coisa. Eu fiz um curso há uns anos atrás com o Papa da Mente, na época, né? Ele é falecido, tem parece que 3 ou 4 anos que ele faleceu, acho que 3 anos. A primeira pergunta que a equipe dele fez comigo quando eu fiz a entrevista, era um senhor canadense, foi: o que realmente você quer da vida? Então a gente tem que se perguntar, porque as pessoas, elas ficam o tempo inteiro lamentando, com aquele vitimismo, achando que alguém vai fazer alguma coisa por elas. Então, ao invés delas trabalharem, elas ficam lá contando as suas misérias, né? Batendo na porta do vizinho, achando que alguém vai chegar e dizer: toma aqui esse dinheiro para você resolver a sua vida. Não vai. Não vai acontecer. A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo energia, porque a gente tem que arrumar uma saída para os problemas que nós nos metemos. Afinal de contas, quem está no buraco, entrou no buraco porque quis. Não é assim? Todo mundo que está ali, não existe culpado, né? Não existe agente externo. Todo mundo que está ali porque se meteu ali porque quis. Por algum problema, olho grande, né? Ou querendo pular etapas de alguma coisa. Então, todo mundo que está metido em rascada está metido porque se meteu ali porque quis. Então, o universo, ele não vai te dar ninguém que dê nada para você, porque você tem que sair da enrascada que você se meteu. E para isso você precisa de alternativas. E uma das alternativas é o autoconhecimento. Como eu falei anteriormente, eu só consigo tocar na luz através do autoconhecimento. É através do autoconhecimento que eu vou ter essa intuição, que eu vou trabalhar essa intuição com o Deus do nosso coração. Não é? Porque enquanto eu estiver ligado à matéria, enquanto eu estiver preso no mundo,
ligado às coisas do mundo, eu vou estar desconectado com a energia do eterno. E aí o que vai acontecer, né? Muitas pessoas, acontece isso, né? De eu fazer o atendimento da pessoa dizer assim, eu me sinto sozinho no mundo, parece que Deus não sabe que eu existo. Exatamente porque você se desconectou dele. Você tem uma obrigação a fazer, né? Que nós recebemos aí uma série de situações que nós temos que cumprir e simplesmente quando a gente reencarna, a gente diz, eu não vou fazer. E ponto, a maioria faz isso. E aí o que acontece? A maioria vive lá se embriagando, não é? Porque começa a ter uma série de problemas, problemas de ansiedade, problemas de culpa, começa a ter uma série de problemas e o que resta a ela, não é? Fazer com que ela fique inconsciente. E aí é uso de droga, é uso de bebida, é uso de medicamento, usa tudo para poder desconectar essa mente. Por quê? Para que a mente não cobre, né? Para que a mente não cobre aquilo que ele veio fazer aqui, porque simplesmente ele não quer fazer. Então a pessoa começa a se autodestruir, não é? Através do medicamento, através de uso de substâncias ilícitas, ela começa a se autodestruir. E isso aí é um pulo, né? Para você adoecer, porque a partir do momento que a doença atinge o corpo físico, pouca coisa a gente tem a fazer a não ser aprender a lidar com aquela situação. Então é preferível a gente ir pelo amor do que pela dor, né? Mas a maioria não quer saber disso, a maioria não se interessa. A gente precisa ter interesse. Enquanto a gente não tiver interesse pela gente, ninguém vai ter. Não é? Se eu não investir em mim, ninguém vai investir. Se eu não mudar a minha posição diante da vida, não vai acontecer nada. Eu vou continuar na miséria, vou continuar penando, vou continuar sofrendo, vou continuar apanhando. Porque é isso que o universo faz. Ele não quer saber, né? Ele passa por cima de você porque você fez um acordo. E os acordos precisam ser cumpridos. Se você faz um acordo, o acordo precisa ser cumprido. Por exemplo, uma coisa clássica, né? Tem pessoas que nascem, que correm atrás do dinheiro, sabe? E que você vê que a pessoa não consegue arrumar dinheiro de jeito nenhum. E ela, desde nova, ela está correndo atrás do dinheiro, está correndo. Enquanto isso, ela tem uma fixação naquilo ali e ela não consegue atingir o que ela deseja. Mas ela se esquece que, de repente, ela foi uma das pessoas, não é? Que em vida passada tiveram muito dinheiro e que, quando reencarnaram, disseram assim, eu quero vir sem dinheiro, porque eu não quero mais embarcar naquela furada adiante. Por quê? Porque a pessoa usa o dinheiro de forma errada. E aí ela traz uma série de karmas, dívidas kármicas, e aí ela acorda vir nessa situação. E chega aqui na Terra, ela começa a perseguir o dinheiro, porque ela quer o dinheiro, e ela não entende por que o dinheiro não vem para ela. Claro que não vai vir. Ela fez um acordo, está lá escrito no papel o acordo que ela fez, não é? E ela não vai ter o dinheiro, não adianta que ela não vai ter. Por mais que ela trabalhe, ela não vai ter. Por quê? Para que ela não caia na mesma tentação do passado, não é? Já existem aquelas pessoas que são os chamados depositários de Deus, né? Que Deus confia grandes fortunas, grandes dinheiro, grandes somas em dinheiro, mas essas pessoas, no fundo, estão sendo testadas, não é? E aí acabam o quê? Acabam falhando na confiança de Deus, não é? E geralmente esses depositários de Deus, chega uma hora que eles perdem o dinheiro todo. Por quê? Porque aquele dinheiro é para ser dado um destino. Ele se comprometeu a dar um destino naquele dinheiro. Só que quando ele chega aqui, ele começa a usar o dinheiro para farra, para droga, para bebida, para o que não presta. Aí chega uma hora que Deus diz, acabou, eu não confio mais em você e tira o dinheiro da pessoa. E aí a pessoa vai morrer o quê? Na miséria. Então existem várias situações por trás daquilo que a gente desconhece. A vida, ela embora ela seja fácil de ser vivida, a gente precisa, para que ela seja fácil de ser vivida, a gente precisa compreender, né? E para isso a gente precisa estudar. Então, como eu disse, enquanto eu não trabalhar o meu autoconhecimento, enquanto eu não estudar, não trabalhar o autoconhecimento, eu não consigo tocar na luz. Não consigo tocar na luz, não consigo ter uma vida próspera. Tá certo? Então eu vou encerrar, porque aqui não tem ninguém que queira medir a energia. Eu vou encerrar a live
e tem que voltar para os meus atendimentos. Quem quiser falar comigo é só me procurar via WhatsApp. Como eu disse lá no início, eu estou em promoção no meu trabalho de numerologia. Fazendo o mapa hoje, leva junto de graça o de astrologia, e aí você fecha o conhecimento em você, né? E o preço é especial, é um preço que todo mundo pode pagar, todo mundo pode fazer, a pessoa só não faz o mapa se ela não quiser. Então, eu peço que vocês me procurem via WhatsApp, meu contato está printado aqui embaixo, ou então é só ir ali na minha bio, clicar ali no Linktree, ali tem todas as minhas credenciais, é só clicar naqueles links, ali tem tudo meu, eu sou credenciada, sou terapeuta, trabalho com isso há 40 anos, sou radiestesista, sou estudante Rosa Cruz há 40 anos, e Nelly, se você quer medir a sua energia, você me manda o seu nome todo e a sua data de nascimento, e eu respondo vocês por lá. Tá certo? Porque por aqui eu não posso passar preço. Agora, lembrando que essa promoção de astrologia e do preço é só hoje, tá? Essa promoção é só para hoje. Então, se você tem interesse e quer fechar o conhecimento, você me procure via WhatsApp que a gente faz essa promoção, tá? Se você quer informação sobre o mapa, eu preciso que você me passe o contato lá pelo WhatsApp, porque eu passo todas as informações. Nelly, faltou a tua data de nascimento. Preciso da tua data de nascimento para medir aqui. Vou aguardar aqui a Nelly antes de encerrar. Eu preciso... tá aqui. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Nelly Maria Guedes de Toledo Barros. Deixa eu ver. Nascida em 12 de agosto de 1959. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Nelly Maria Guedes de Toledo Barros, 2 de agosto de 1959. Olha, eu não sei se você está passando por alguma situação, se você brigou com alguém, mas a energia que está me pontuando aqui é uma energia de raiva. Não sei se você está insatisfeita com alguma coisa. Às vezes a gente briga com alguém lá no início do mês ou no meio da semana, né, passada, e a gente pensa que dissolveu aquilo ali e aquilo continua vibrando dentro da gente. Então, essa energia de raiva, ela é uma energia de 150 Hz. E ela está na mesma vibração do ódio, da vingança, né, da agressão. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente está nessa vibe, nessa energia, nessa frequência. Então, a gente está suscetível a encontrar e desbarrar pelo caminho com esse tipo de energia. Vamos lá ver a Michele. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar um nível vibracional de Michele Corrêa de Souza, 24 de novembro de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Michele Corrêa de Souza, 24 de novembro de 1973. A Michele está na vibração de desejo, que é a vibração do ego, de possuir. Ela está nessa vibração, né? Que é a vibração da maioria. Vamos ver a Ana Júlia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Júlia Silva Freitas, nascida em 4 de junho de 2004. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Júlia Silva Freitas, 4 de junho de 2004. Então, a Ana Júlia, ela também está nessa vibração de raiva, né? Alguma coisa não ficou bem resolvida dentro dela e ela está vibrando nessa frequência. Lembrando que eu olho para a tela e geralmente eu estou focando aqui em quem tem foto. Quem tem foto me ajuda bastante, né? Porque eu não conheço a energia da pessoa. Então, esse é um instrumento que a gente utiliza, né? O pêndulo é um instrumento chamado radiestesia, que eu faço essas medições quando eu faço um mapa de numerologia. Inclusive, quando eu faço o acerto de assinatura, que é aquilo que os artistas procuram para fama, sucesso, né? Para dinheiro, né? Eu utilizo esse instrumento para dar um gás na assinatura do cliente, né? Para dar um up na assinatura, para que a assinatura ande, né? Vamos lá na Nádia.
Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Nádia Silva Freitas, 27 de maio de 1996. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Nádia Silva Freitas, 27 de maio de 1996. A Nádia está lá na vibração de desejo, uma vibração de 125 Hz. Lembrando que a gente só começa a conversar com o universo, Deus, quando a gente fala Deus, eu estou falando do universo, né? Grande arquiteto da natureza, seja lá a nomenclatura que você dá. Ele só consegue escutar, só começa a escutar a gente quando a gente passa dos 250, tá? É quando a gente começa a obter alguma coisa, quando eles começam a escutar aquilo que a gente está dizendo. Enquanto a gente não muda essa vibração, a gente continua ali na massa, nas trevas, né? Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Michele Corrêa de Souza, nascida em 24 de novembro de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Michele Corrêa de Souza, 24 de novembro de 1973. A Michele está apontando aqui raiva. Então, assim, o que acontece, Michele? Nós temos 5% de consciência. Então, a maioria dessas vibrações, elas rodam dentro da gente inconscientemente. Então, às vezes a gente briga com o marido, às vezes briga com o filho, às vezes briga com um colega, com um parceiro, no trabalho, se desentende em algum lugar, e a gente acha que a gente que resolveu aquilo ali. E, na verdade, aquilo continua rodando dentro da gente, tá? Vamos lá no Micael. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar a vibração de Micael Lucas Lima Santos, 16 de fevereiro de 1994, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Micael Lucas Lima Santos, 16 de junho de 1994. O Micael está na vibração de desejo, que é a vibração do possuir, do ter, não é? E o Micael, ele traz uma dívida kármica, né? Então, ele precisa trabalhar isso aí. Essa dívida kármica, ela está voltada para o orgulho. Então, você precisa fazer o seu mapa de numerologia para que você não perca dinheiro. Então, você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, mas o orgulho derruba você. E você precisa fazer esse trabalho para entender até que ponto você pode ir, o que você pode fazer, porque senão você vai perder dinheiro a vida inteira por conta dessa questão do orgulho, né? Então é importante a gente dizer, quem botou aqui 30/5/84, eu preciso do nome todo da pessoa, tá? Nome todo e data do nascimento. Então lembrando que, vamos lá, Maria Alejandra, pêndulo, peço permissão ao eu superior para entrar em vibração com a energia de Maria Alejandra Albarracin, né? Eu não sei como é que pronuncia esse sobrenome. Nascida em 30 de maio de 1984. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Maria Alejandra Albarracin, 30 de maio de 1984. Também numa vibração de desejo, tá? Que é a vibração do ego, da maioria, de possuir, né? Aquela vibração onde está a massa, onde as pessoas vivem, né? Então é importante a gente entender que a gente só começa a trocar com o universo ele só conversa com a gente pelos nossos sentimentos. Então não adianta, a gente tem que refinar o nosso comportamento, a gente tem que se esforçar, a gente tem que melhorar, porque se a gente não melhorar, a gente não vai sair do lugar. Nós vamos envelhecer com frustração, envelhecer cheio de problema de saúde. Então nós precisamos desse trabalho, desse instrumento importantíssimo para o esclarecimento da nossa vida, para que a gente possa, a partir daí, traçar uma reta, não é? E começar uma nova vida. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar batendo de porta em porta, vai continuar repetindo, vai continuar adoecendo, vai continuar cheio de problema. Importantíssimo a gente entender isso.
A gente precisa se esforçar. O universo, ele só vai conversar com a gente quando ele perceber que você está disposta, não é, a mudar a sua vibração, a mudar, se esforçar para isso, né? Não é falar. Não adianta você falar, pedir, porque o que você pede entra no ouvido e sai no outro. Ele só escuta através do seu sentimento. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Isabel Cristina de Souza, 7/9/1968, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Isabel Cristina de Souza, 7/9/1968. A Isabel também está numa vibração de desejo, né? Então, é aquela vibração, como eu disse, da maioria. Então é isso, gente. Quem quiser fazer o seu mapa de numerologia, quem quiser buscar uma melhora para a sua vida através do autoconhecimento, como eu disse, a gente só consegue tocar na luz quando a gente estuda, quando a gente se dedica a melhorar a nossa própria vida. Enquanto isso não acontecer, nós estamos aí nas trevas, suscetível àquilo que as trevas dá para todo mundo, tá? Atendo via WhatsApp, estou em promoção especial. Se você quiser fazer seu mapa de numerologia, hoje ganha de graça o de astrologia, por um precinho muito especial que todos podem pagar. Então eu dou toda condição da pessoa fazer o pagamento, tá? E aguardo quem quiser falar comigo. Não aconselho ninguém a me deixar a mensagem pelo direct, porque o Instagram leva às vezes 3, 4 dias para me passar a informação. Esse preço, essa promoção é de hoje apenas, então é só ir ali na minha bio ou então printar a tela e entrar em contato lá via WhatsApp que eu respondo, passo tudo para vocês, tá? Um bom final de noite para todo mundo, né? Para nós todos. Deus abençoe a todos e eu aguardo então o contato de vocês, tá? Paz profunda e até outro dia, se o Eterno assim nos permitir. Que seja luz.